Olá, vamos direto ao ponto com uma revisão sobre os conceitos de Constituição. Para entender o que é uma Constituição de verdade, não dá para ficar só no texto da lei. A gente precisa analisar se ela é um retrato da sociedade ou uma ferramenta para mudar essa sociedade. É sobre essas ideias fundamentais que a gente vai conversar agora. E tudo começa com um debate clássico, uma pergunta essencial. A Constituição apenas descreve como o poder funciona na realidade ou é ela que define como ele deve funcionar? Existem duas visões bem opostas sobre isso. A primeira visão é de Ferdinand Lassalle, o conceito sociológico. Para ele, a Constituição de verdade, a que realmente vale, não está escrita em lugar nenhum. Ela é, na verdade, a soma de quem de fato tem o poder político, o econômico, o social. Em resumo, a Constituição seria a resposta para a pergunta: afinal, quem é que manda aqui? E aí vem o ponto principal de Lassalle. O documento escrito, aquele que a gente chama de Constituição, só tem valor, só é legítimo se ele for um reflexo fiel dessa Constituição real. Se o papel diz uma coisa, mas na prática os grupos que detêm o poder fazem outra completamente diferente, então esse texto não passa de uma folha de papel, sem força nenhuma. Do outro lado do ringue, a gente tem Carl Schmitt, com o conceito político. Para ele, é o oposto. A Constituição não é um reflexo da realidade. Pelo contrário, ela é uma decisão política fundamental que cria a realidade. É um ato de vontade, uma escolha que diz como o Estado vai ser e como ele vai existir. E segundo Schmitt, essa decisão política sobre a identidade, sobre a estrutura do Estado, esse é o verdadeiro ato de criar uma Constituição. O documento que vem depois, com as leis e os artigos, é só a formalização, é só colocar no papel uma escolha que no fundo já foi feita. Então aqui fica bem claro o conflito, né? De um lado a Constituição como um espelho da realidade, o ser. Do outro, a Constituição como uma força que quer moldar a realidade, o dever ser. Uma apenas reflete quem tem o poder, a outra define quem deveria ter. E é justamente desse debate entre o ser e o dever ser que surgem outras formas de classificar uma Constituição. Basicamente, são maneiras de analisar como o texto constitucional se relaciona com a vida real, com a política do dia a dia. O Karl Lowenstein, por exemplo, criou uma classificação bem prática, que olha para a eficácia da Constituição. Para ele, uma Constituição pode ser normativa, que é aquela que funciona de verdade, que regula e limita o poder e é obedecida. Ela pode ser nominal, que é aquela que até existe no papel, é válida, mas a sociedade ainda não está pronta para ela. Funciona mais como um plano para o futuro, uma meta. E, por fim, ela pode ser semântica, que é a pior de todas. É só uma fachada, um documento usado para dar uma cara de legalidade ao poder de quem já manda, sem limitar esse poder de forma alguma. Outra distinção super importante é entre o sentido formal e o material. É bem simples, na verdade. A Constituição em sentido formal é o documento em si, aquele texto específico, que geralmente tem regras mais difíceis de mudar. Já a Constituição em sentido material é o conjunto de regras sobre a estrutura do Estado, sobre os direitos fundamentais, não importa onde elas estejam escritas. Podem estar no documento formal, em leis comuns ou até em costumes. Certo, mas como tudo isso se aplica na prática? Para a gente entender melhor, vamos usar como exemplo a nossa Constituição, a de 1988. Bom, a Constituição Brasileira de 88 é classificada como normativa, porque a intenção dela é, sim, regular a vida política e ser cumprida. Além disso, o Brasil claramente adota o conceito formal de Constituição, ou seja, o que está escrito naquele documento, protegido por um processo de alteração super rígido, é a lei máxima do país. O que isso quer dizer na prática? Significa que no nosso sistema, o texto da Constituição está no topo de tudo, no topo da pirâmide de leis. Nenhuma outra lei, nenhum ato de um governante pode ir contra o que está escrito ali. É o que se chama de supremacia da Constituição formal. Ok, mas será que a gente precisa mesmo escolher entre uma visão e outra? Entre ser um espelho ou ser um motor? Existe um conceito que tenta juntar tudo isso, o conceito culturalista. Essa abordagem, que tem em Meirelles Teixeira um de seus defensores, enxerga a Constituição como um fenômeno completo, um produto da cultura de um povo. Ou seja, ela não é só sociologia, nem só política, nem só direito. Ela é a integração de tudo isso. E nessa visão, a Constituição funciona como uma via de mão dupla. Por um lado, ela é condicionada pela sociedade. Ela reflete os valores, a cultura, as disputas de poder que já existem. Isso é bem a visão de Lassalle. Só que, ao mesmo tempo, ela também é condicionante da sociedade.
Ela atua para transformar essa realidade, para educar, para guiar o país em uma certa direção. E isso já é a visão de Schmitt. Ou seja, ela é tanto um reflexo quanto um motor. No final das contas, toda essa análise nos traz de volta para a grande questão. O que a gente espera de uma Constituição? Que ela seja um espelho fiel da sociedade como ela é, com todas as suas qualidades e defeitos? Ou que ela seja um motor para a mudança, apontando para o que a sociedade aspira a ser? Essa tensão entre ser e dever ser é o que define o coração e a alma de qualquer Constituição no mundo.